Olá, boa noite a quem vai chegando. Vamos aguardar um bocadinho antes de começar para aguardar que mais pessoas se juntem a nós. Bem-vindos a todos. Boa tarde, boa noite, depende de onde é que estão. Olá. Vão dizendo, eu gosto sempre no início dos lives, eu pergunto sempre onde é que vocês estão. Eu gosto sempre de saber um bocadinho sobre vocês. Ficarmos a conhecer melhor. Para quem está a chegar, boa noite ou boa tarde, depende de onde é que se encontram. Colômbia, fantástico. Calculo para algumas partes do mundo até bom, pode ser no meio da noite, mas calculo que a maior parte vão estar em Portugal ou no Brasil. Olá. Estou a ver aqui a Tânia. Olá, Tânia. A Tânia submeteu uma pergunta no grupo do Telegram para a Bárbara. Tenho aqui a pergunta anotada, vou perguntar, fica aí atenta que ela vai responder. Entretanto, também, se quiserem submeter perguntas, ali no símbolo onde tem ali a caixinha com o ponto de interrogação, podem sempre lá submeter as perguntas, porque só se adicionarem nos comentários, às vezes acabam por ficar perdidas no meio dos comentários e podemos não ver. E assim, se fizerem diretamente ali onde tem o ponto de interrogação, escrevam lá, assim mais para o final do live, a Bárbara vai estar a responder algumas das vossas perguntas. Entretanto, vou ver se ela já aqui está. E novidades também. Segunda-feira temos uma nova novidade para vocês. Então fiquem atentos aqui às redes sociais. Para quem já se inscreveu na nossa newsletter, se já fizeram alguma masterclass connosco ou algum curso, vão receber também no vosso e-mail. Mas temos uma novidade para segunda-feira que vai ser fantástica. Ok, já tenho aqui a Bárbara. Olá, Bárbara! Boa noite! Olá, Patrícia, olá a todos. Boa noite. Não nos estão a ouvir? Tenho que ver se é aqui não há problema, eu vou... Estou a ouvir agora. Talvez fosse aqui no meu, talvez fosse daqui. Agora consigo, sim. Talvez fosse eu, porque eu tinha aqui os headphones, se calhar foi por causa disso. Ai, que bom ter-te aqui. Olá, Patrícia. Estou muito feliz por estares cá. Vou só dizer eu estou muito feliz. Aqui ao grupo que a Bárbara já conheço mais ou menos, nunca nos conhecemos em pessoa, mas conhecemos desde já 2020, quando comecei com o projeto da Unity, e aliás quando começámos com a Unity em Portugal, porque a Bárbara também trabalha, tanto é coach do Dr. Joe Dispenza, e o primeiro curso que lançámos aqui em Portugal foi do Dr. Joe Dispenza, e ela ajudou-nos com o projeto, em vários aspectos do projeto, então já nem acredito que já passou esse tempo todo, 2000, mas claro, com o Covid isto foi tudo pela online, então ainda não tivemos a oportunidade de estar pessoalmente, mas já nos conhecemos há algum tempo. Então estou muito feliz por teres aceito o convite e por aqui estares e partilhares o teu conhecimento contigo, e acho que o Live 2 vai ser fantástico, porque isto é um tema tão importante e que muitas pessoas, acredito, que vão estar super entusiasmadas. E, Bárbara, agora gostava que te apresentasses um bocadinho para as pessoas que não te conhecem, saber um bocadinho sobre ti. Ok. Eu, antes de mais, gostaria de te agradecer a ti
e de agradecer à Unity pelo convite, porque este convite tem uma importância muito grande para mim, porque a Unity, o trabalho que a Unity faz é algo que, no fundo, reflete muito daquilo que eu acredito, muitos dos mentores que tiveram um impacto enorme na minha vida e que continuam a ter um impacto enorme na minha vida, e por isso eu queria agradecer à Unity por todo o trabalho maravilhoso que tem feito, pelo contributo que tem feito, em especial em Portugal e no Brasil, nos países de língua portuguesa, porque, como vocês vão perceber quando eu agora falar um bocadinho sobre mim, vão compreender que aquilo que hoje em dia a Unity disponibiliza nestes países e em português é algo que mudou a minha vida, e por isso estar aqui hoje e ter a oportunidade de partilhar convosco o meu caminho, a mudança que estas ferramentas e que estes mentores têm tido na minha vida é algo que me enche o coração, e por isso sinto uma enorme gratidão e queria obviamente expressar isso de coração, agradecer-te a ti, agradecer à Unity o estar aqui, porque para mim é mesmo uma honra poder partilhar a minha história e poder partilhar algumas das ferramentas que de facto têm tido um impacto enorme na minha vida. Muito Em obrigada, relação ao Bárbara. meu O gosto é todo percurso, o que é nosso. que eu posso dizer? Eu acho que um ponto importante... Obrigada também, Patrícia. Eu acho que um ponto importante é eu começar por partilhar que eu era uma pessoa muitíssimo ansiosa, muitíssimo estressada. Só para terem uma ideia, se fosse preciso, eu ia todos os dias ao supermercado para estar ocupada. Por isso era mesmo uma pessoa muito nervosa. E o meu percurso profissional, eu tenho formação em organização e gestão de empresas, e o meu percurso profissional foi muito em marketing e comunicação. Trabalhei no mundo corporativo durante cerca de 18 anos, e quando eu assumi uma função com mais responsabilidade, eu senti que o stress estava a ter um impacto enorme em mim, um impacto enorme na minha vida, e estava-se a refletir em várias vertentes. E nessa altura eu comecei à procura de algo que me pudesse ajudar, e nessa altura aquilo que eu encontrei que de facto teve um impacto enorme em mim foi o yoga. E eu comecei a praticar, comecei a sentir pouquíssimo tempo depois o efeito que isso estava a ter na minha vida, e porque sou uma pessoa que gosta de aprender, quis fazer um primeiro curso de yoga para compreender como é que algo tinha um impacto na minha vida e que me ajudava a sentir mais tranquilidade. E comecei a fazer formações nessa área de yoga, não tinha intenção de dar aulas, mas houve um momento em que eu senti que se eu sabia, se eu tinha os conhecimentos de algo que tinha sido tão positivo na minha vida, eu queria partilhar isso com os outros. E durante muitos anos eu dei aulas de yoga a fazer aquilo que se chama Karma Yoga, ou seja, não recebia nada pelas aulas que dava, porque simplesmente eu queria partilhar isso com as outras pessoas. E por isso foi assim uma das primeiras coisas que teve um impacto muito grande na minha vida. E ao longo dos vários anos, obviamente que fui tendo contacto com vários mentores, com várias aprendizagens, e em 2014 eu participei no meu primeiro workshop com o Dr. Joe Dispenza, cá em Lisboa, e aquele workshop teve um impacto enorme em mim. E eu vou só partilhar, assim, muito sucintamente algo que aconteceu durante esse workshop. Num dos dias, eu penso que foi no sábado, o Dr. Joe guiou-nos numa meditação que se chama Tuning into New Potentials, em português, sintonizando novos potenciais, em que ele nos convida, no fundo, a identificar uma intenção clara, algo que nós queremos criar na nossa vida. E eu, naquela altura, porque tinha sido contactada por um headhunter que me estava a desafiar para concorrer a uma posição numa outra empresa, eu pensei, se calhar vou aqui desenhar um novo potencial, que é criar um novo trabalho. E lembro-me perfeitamente de ter desenhado a letra J para job, com as duas ondinhas à volta que representavam a energia elétrica e a energia magnética. Fiz a meditação, e durante a meditação, aquela meditação foi assim uma coisa, eu estou a falar e estou toda arrepiada, foi assim uma meditação que eu nunca mais vou esquecer. E entre muitas coisas, eu durante essa meditação vi um coração enorme, muitíssimo brilhante. E eu lembro-me de começar a chorar. Uau. E era como se eu, por trás daquilo que estava a ver, a minha mente perguntava, mas o que é que isto tem a ver com o novo trabalho? E eu depois pensei assim, não importa, entrega. E eu, no fundo, quando terminei a meditação, senti que
aquilo não tinha muito a ver com a minha intenção, mas foi uma experiência tão maravilhosa que eu me senti muito bem após o evento. E o que é que aconteceu? Nesse mesmo dia, eu, teoricamente, vou jantar com 3 amigas minhas, porque tinha feito anos nessa semana. E quando chego ao restaurante, era uma festa surpresa. Tinha a minha família toda lá, tinha os meus amigos lá. Foi, assim, uma coisa maravilhosa. E quando eu chego à mesa onde está a minha família, e uma pessoa que eu considero como se fosse a minha família, ela entrega-me uma caixa com um presente. E quando eu abri aquela caixa, eu não queria acreditar, porque o que estava dentro daquela caixa era um coração enorme. Era um coração enorme, um coração de decoração que eu ainda hoje tenho na minha sala. E durante esse evento, o Dr. Joe referiu que no ano seguinte que viriam a Portugal o Greg Braden e o Dr. Bruce Lipton e que viriam dar um seminário. E eu, logo após o workshop com o Dr. Joe, aconteceram várias coisas na minha vida com um impacto muito grande. E a minha prática de meditação do Dr. Joe era aquilo que me ajudava a lidar com o dia-a-dia de uma forma muito mais positiva. Inclusivamente uma pessoa, um familiar que teve uma questão de saúde muitíssimo desafiante, em que havia dias em que eu chegava a casa e não sabia se aquela pessoa ia passar daquele dia. E eu, independentemente de serem esses dias mais desafiantes, mais difíceis, eu não terminava o meu dia sem fazer a minha meditação. E eu terminava o meu dia com um sorriso na cara e por isso o trabalho do Dr. Joe começou logo nessa altura a ter um impacto muito grande na minha vida. E pouco tempo depois, por isso em 2015, eu fui então participar no seminário do Greg Braden e do Dr. Bruce Lipton e fiquei fascinada com o trabalho de ambos. Houve muita informação que ressoou em mim e especialmente aquilo que o Greg Braden partilhou comigo e com uma audiência enorme. Com quem lá está. Obviamente tocou-me verdadeiramente no coração. Estes momentos a gente está numa zona que é só Sim, lá está. exatamente. Aquilo teve um impacto enorme em mim. Em especial quando o Greg Braden, ele partilha obviamente os princípios-chave do método da HeartMath e ele chama ao palco um voluntário que estava em frente a uma audiência enorme para demonstrar como uma das técnicas da HeartMath nos ajuda em tempo real, em situações desafiantes, a criar um estado de maior harmonia e, no fundo, a autorregularmos. E ele chama esse voluntário, o voluntário está ligado ao sensor de biofeedback da HeartMath e nós vemos num ecrã enorme que o ritmo cardíaco daquela pessoa, naturalmente, está caótico, porque a pessoa está em stress em frente a uma audiência enorme. Claro. E quando o Greg Braden começa a guiar aquela técnica, poucos segundos depois, nós começamos a ver que o ritmo cardíaco daquela pessoa começa a ficar harmonioso, coerente. E aquilo para mim foi algo extraordinário. E perceber que nos dias de hoje, vamos assim dizer, eu vou pôr entre aspas, o comum dos mortais, já tem acesso a este tipo de tecnologia que nos permite ver em tempo real e regular em tempo real. E aquele seminário marcou-me tanto que eu comecei a seguir a HeartMath no Facebook. E pouco tempo depois, eu não sei porque, eu comecei a comprar corações. Não me perguntem porquê, mas eu comecei a comprar coraçõezinhos que tenho pendurados em vários sítios, corações à minha volta. Algo que te dizia para comprar os corações. Exatamente. Até que há um dia, num fim de semana, não me recordo se era um sábado, se era um domingo, que eu estou no sofá, no Facebook, e vejo uma publicação da HeartMath com uma fotografia de um grupo de pessoas, eu não me recordo se era um grupo de coaches ou um grupo de formadores, em que a HeartMath dizia: deem os parabéns e as boas-vindas a este novo grupo de profissionais certificados, lá está, ou coaches ou formadores. E de repente, Patrícia, eu olho à minha volta e vejo os corações todos na minha sala e em especial aquele coração enorme e de repente eu liguei os pontos todos e eu percebi como é que eu não tinha visto isto antes. E nesse mesmo dia pesquisei onde é que poderia fazer formações, vi que havia uma formação no Reino Unido, inscrevi-me nesse mesmo dia e
fui fazer essa formação no mês de agosto, obviamente que me vou lembrar sempre disto, mas antes da formação no Reino Unido, participei no meu primeiro workshop avançado com o Dr. Joe Dispenza em Munique, que foi organizado pela Momanda e pela PSI. A PSI, no fundo, um dos organizadores é o Pablo, que é o CEO da Unity, e por isso eu estou eternamente grata ao Pablo, porque lá está, o Pablo criou umas experiências, mais do que uma para mim, que foram inesquecíveis e muitíssimo marcantes na minha vida. E por isso eu, desde essa altura, desde 2014, que foi o meu primeiro evento, comecei a participar numa série de eventos, de workshops avançados com o Dr. Joe Dispenza. E fiz a minha primeira formação, então, da HeartMath, e a minha intenção era, eu vou dar menos aulas de yoga e vou começar a dar algumas aulas de yoga e ao mesmo tempo ajudar as pessoas através de sessões individuais de coaching ou de mentoring da HeartMath. A questão é, a empresa onde eu estava a trabalhar estava num processo de mudança muitíssimo grande, foi um período muito intenso, o que não me permitiu, no fundo, fazer uma gestão eficaz dos meus horários, ou seja, eu não conseguia durante a semana nem dar aulas de yoga, nem dar sessões de coaching da HeartMath. No entanto, foi, vamos assim dizer, a plataforma de testes ideal para eu pôr em prática as ferramentas que tinha aprendido. E vi que, mesmo em momentos muitíssimos desafiantes, por exemplo, de estar numa reunião e de ter uma pessoa exaltadíssima, que estava num nível de stress elevadíssimo, em que eu me apercebi que a minha reação de stress tinha sido ativada, eu sentia o meu coração a bater, e eu consegui ver como, nesses momentos em tempo real, de olhos abertos, as técnicas funcionavam. E isto para mim, de facto, foi assim uma prova grande daquilo que eu tinha aprendido e que eu sabia que funcionava, mas de alguma maneira passou a fazer parte de mim de uma maneira diferente, porque vi efetivamente no meu dia-a-dia como é que estas técnicas tinham um impacto muito grande. Acho que é o mais e como não conseguia... conseguir aplicar no dia-a-dia e não só naquela altura da meditação, ainda é mais importante. Exatamente. E por isso, como eu, entretanto, durante aquele período não conseguia dar as sessões individuais, porque obviamente dar sessões individuais requer mais tempo, eu pensei, bom, eu não estou a conseguir alocar tempo durante a minha semana, eu vou fazer a formação, vamos assim dizer, mais avançada da HeartMath, que é a formação de certificação de formador, que me permitia, no fundo, dar workshops e formações a grupos de pessoas em simultâneo. E fiz a formação, e durante a formação, foi uma formação em Londres, nós, entre as várias atividades que tínhamos que fazer, nós dividíamos em subgrupos em que nós tínhamos que estudar parte dos módulos e tínhamos que depois dar essa parte como se estivéssemos a dar uma formação a uma audiência. E depois, após no fundo, cada participante ou cada pessoa que estava a participar na formação fazer a sua prestação, os restantes membros desse grupo davam feedback. E a primeira pessoa que me dá feedback olha para mim a sorrir e diz-me assim: parece que tu fazes isto desde sempre. E aquilo para mim, aquilo mexeu de uma maneira que pouco tempo depois, até porque a empresa onde eu estava a trabalhar efetivamente passou por uma série de mudanças, houve um momento que eu senti, este é o momento de eu me dedicar a 100% àquilo que eu adoro fazer e que me enche o coração, que é ajudar as outras pessoas. E por isso, nessa altura saí e comecei a ajudar as pessoas, tanto ao nível de workshops, como acompanhamento individual. Tenho dado na altura eu já dava desde 2010 workshops de gestão de stress. Continuei a dar muitos workshops nesta área, mas muito focados na HeartMath. E, no fundo, o meu foco passou a ser este. E, em paralelo, eu, como te disse, ia participando em vários eventos do Dr. Joe. Participei, penso que, em 4 eventos do Dr. Joe, até que houve uma altura em que eu senti, eu quero contribuir. E então ofereci-me como voluntária e fui voluntária numa série de eventos, porque, de facto, lá está, sabendo o impacto que este trabalho tem em mim, eu queria contribuir, até que no final de 2017 o Dr. Joe Dispenza convidou-me para fazer parte de uma equipa que ele estava a criar, que era uma equipa de liderança, que no fundo iria começar a dar apoio aos participantes nos eventos que ele lançou em 2018, que são os atuais retiros avançados de uma semana. E por isso eu tenho tido
a honra, o privilégio de, desde 2018, fazer parte de vários eventos dele em todo o mundo e de ajudar as pessoas durante os eventos, no fundo dar suporte nas meditações, responder a perguntas que os participantes tenham relativamente ao trabalho dele e, no fundo, tenho tido o privilégio de ver transformações incríveis, incríveis mesmo, no espaço de uma semana, de ver pessoas que chegam de uma determinada maneira e depois eu vejo-as sair do evento e mesmo durante o evento É são sempre, novas pessoas. essa é a melhor parte dos eventos ao vivo, não é? Porque por vezes a gente ouvir assim uma conta na internet, a gente fica sempre relutante se é verdade, mas quando vês ao vivo o testemunho daquelas pessoas é fantástico. É extraordinário. Eu nunca pensei ter o privilégio de ver coisas que eu já vi nestes eventos e por isso é assim algo, não há palavras, não há mesmo palavras. E desde que eu comecei este percurso, eu própria já criei coisas maravilhosas na minha vida, para além, no fundo, daquilo que eu faço hoje em dia, enquanto profissão, vamos assim dizer, mas que eu nem gosto de chamar profissão, porque é uma coisa que eu adoro tanto fazer, que é o meu contributo. Eu, para além disso, criei coisas maravilhosas. Criei um relacionamento extraordinário, criei amizades extraordinárias, tenho viajado por imensos sítios, ou seja, no fundo, estas ferramentas têm continuamente, não é? Por isso, eu tenho criado o meu novo eu, tenho criado muitas coisas na minha vida e, no fundo, estou a criar o meu futuro continuamente. Até que no final de 2019, ao participar tanto nestes eventos e ao ver estas transformações tão extraordinárias, eu senti que gostava de poder também ensinar o método Dr. Joe e inscrevi-me, candidatei-me, porque há um processo de candidatura, enfim, é um processo muito meticuloso. E em 2020 fiz a formação da NeuroChange Solutions, que é a formação, é o programa que o Dr. Joe tem mais de âmbito profissional e para empresários, para empreendedores, mas também para profissionais independentes e pessoas que trabalham em diferentes organizações. E fiz a formação com ele nos Estados Unidos e, mais uma vez, senti isto é extraordinário. E pronto, por isso, à data de hoje, eu partilho estas ferramentas de base científica em diferentes âmbitos, por isso, tanto em âmbito mais corporativo ou em âmbito mais profissional ou mesmo individualmente, e é algo que eu adoro fazer, não há outra palavra para dizer. Fantástico. Gostaria, assim, eu já sabia das tuas formações, mas não sabia toda a história fantástica por trás. E isto é obrigada por teres partilhado connosco. Muito, muito bom. E o que é tão excelente do Dr. Joe Dispenza, do Bruce Lipton, é que ele, e também, claro, da HeartMath, é toda esta investigação, toda esta ciência por trás, algumas coisas, alguns mestres espirituais ao longo da história já têm vindo, mas as pessoas ficam sempre a pensar que é não tem aquele aspecto mais religioso ou aspecto de esotérico, e o facto de eles provarem as coisas de consciência traz mais para o mainstream das pessoas e acho que é tão importante. Sim, sim, é verdade, é verdade. Então, Bárbara, diz-nos um bocadinho sobre então o que é a coerência cardíaca e como é que nos pode ajudar então a reduzir o stress e a ansiedade, mas talvez começar por explicar primeiro, para quem não sabe, o que é a coerência cardíaca. Então, olha, se te parecer bem, eu gostava de falar um bocadinho primeiro sobre o stress e como é que nós, nos dias de hoje, o experienciamos e como é que ele se reflete, para depois haver aqui uma visão mais abrangente de como é que a coerência cardíaca, de facto, pode ajudar nessas situações. E por isso, o ponto de partida é nós reconhecermos, e eu acho que todos nós que estamos a participar nesta sessão, todos nós vivemos isto, nos dias de hoje nós estamos a viver numa mudança. E, especialmente nestes últimos anos, temos sido todos muitíssimo desafiados. Uma pandemia, uma guerra na Europa e, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, todos nós temos sentido algum tipo de restrições ou de limitações.
E essas circunstâncias tendem a criar aquilo que nós chamamos stress. O stress por si só é uma reação natural do corpo. Quando nós percepcionamos algo como sendo uma ameaça, que pode ser real ou não, mas é algo que nós percepcionamos como sendo uma ameaça, e isto pode acontecer numa série de situações. Quando percepcionamos ameaças tanto por estímulos internos ou externos, e nós também podemos sentir stress, por exemplo, quando temos a sensação ou pensamos que não temos os recursos necessários para fazer algo ou para lidar com algo. E tipicamente no período da pandemia todos nós sentimos isso, porque em termos de recursos, se nós pensarmos que os recursos podem ser falta de tempo, falta de dinheiro, falta de contacto com outras pessoas, todos nós estávamos inibidos de ter contacto. E por isso, para além, obviamente, de outros fatores, não é? Nós experienciamos stress. E é importante nós termos esta consciência que é, ok, o stress é algo natural que nós percepcionamos e nos últimos anos nós temos sentindo ainda mais. E embora a reação de stress seja algo natural, que faz parte da nossa natureza humana, e no fundo é um mecanismo que nós temos desde há muitíssimos anos e que ajudava o homem a lidar, na altura, muitos anos atrás, com tigres, é importante nós percebermos que essa dita reação natural, e que ainda bem que a temos, porque ela nos permite assegurar a sobrevivência, é importante percebermos que impacto é que o stress tem, em especial o impacto que ele tem a longo prazo, porque lá está, quando nós temos a reação de stress e voltamos ao equilíbrio, está tudo bem, isso é natural. A questão é, o que é que acontece quando nós estamos sob este efeito de stress? Porque o stress não afeta só a forma como nos sentimos, porque nós podemos experienciar o stress de muitas maneiras. Tipicamente, nós sentimos stress associado àquilo que nós chamamos as emoções ou sentimentos desagradáveis. Pode ser tensão, o medo, a ansiedade, a frustração, o desespero e muitas outras emoções e sentimentos. Mas o stress também tem um impacto. Ponto número 1, em termos do corpo, em termos do cérebro, número 2, em termos da nossa performance, é o número 3, número 4, em termos dos nossos comportamentos e ainda tem um impacto ao nível dos nossos relacionamentos, ok? E por isso, é importante nós vermos como é que o stress se reflete nestas diferentes áreas e que consequências é que isso tem, para depois, obviamente, vermos o que é que podemos fazer relativamente àquilo que está a acontecer connosco. Tipicamente, se pensarmos, focando agora no ponto número 1, no corpo, quando a reação de stress é ativada, lá está, por um estímulo interno ou externo, por uma ameaça real ou não real, mas que nós percepcionamos como sendo uma ameaça, o corpo reage tipicamente com a reação, a chamada reação de luta, fuga ou congelamento, que é, tipicamente, o coração acelera, a respiração fica também mais rápida, as pupilas dilatam para nós conseguirmos estar focados naquilo que é a nossa ameaça, o sangue vai para as extremidades, para os músculos, para nós conseguirmos agir. Isso tem um impacto imediato, quando a reação de stress é ativada, isso tem um impacto enorme ao nível de 2 grandes sistemas do nosso corpo. Número 1, o sistema nervoso autónomo, que é responsável por cerca de 90% dos processos automáticos do corpo, e por isso, pensemos só isto, 90% dos processos automáticos do corpo são afetados quando nós estamos em stress, ok? E outro sistema que é muitíssimo afetado é o sistema hormonal. Obviamente há mais impactos, mas estes são 2 dos grandes sistemas que são influenciados quando nós temos a reação de luta ou de fuga. E por isso, tipicamente quando a reação de stress é ativada, o corpo liberta, por um lado, adrenalina e por outro lado, cortisol. Para lá estar, nós temos mais energia para lidarmos com aquilo que nós percepcionamos como sendo uma ameaça. No fundo, ao haver esta libertação destas substâncias neuroquímicas, são estas muitas mais, ou seja, em função da forma como nos sentimos, o corpo tipicamente liberta 1400 substâncias neuroquímicas e quando estamos em stress, há esta libertação, em especial da adrenalina e do cortisol, que nos dá então essa energia para lidarmos com a nossa ameaça.
O que significa que quando nós estamos com essa energia da adrenalina e do cortisol, e o cortisol é uma substância catabólica, o que é que esta palavra significa? Significa que destrói substâncias para nos dar a dita energia. E por isso, quando nós estamos neste estado, significa que estamos a usar os recursos do corpo para lidar com esse desafio. E então o que é que isto significa? Significa que nós estamos a drenar energia. Ou, se utilizarmos aqui esta analogia, esta metáfora, significa que a nossa bateria interna está a gastar energia. Quando eu falo aqui de energia, estou a falar de energia fisiologicamente, ok? Lá está, a tal energia que é libertada pela libertação do cortisol. Então, isto significa que nós estamos a drenar energia, que a nossa bateria interna está a gastar energia. E lá está, como eu já referi, está tudo bem se isto for por um período de tempo curto. A questão é, se nós estivermos em stress durante mais tempo, isto pode ter aqui impactos mais preocupantes. E outra coisa que é importante ainda referir relativamente ao que acontece ao nível do nosso corpo, é que quando a reação de stress é ativada, o nosso ritmo cardíaco fica diferente. Ou seja, quando há a reação de luta ou de fuga, tipicamente aquilo que acontece é que o ritmo cardíaco acelera, o que significa que os batimentos são mais rápidos, mas acontece uma outra coisa, que é o ritmo não só está mais rápido, como fica, eu vou utilizar esta palavra, caótico ou incoerente. Ou seja, não há harmonia entre o intervalo de tempo destas batidas cardíacas. E quando isso acontece, quando o nosso ritmo cardíaco fica incoerente ou caótico, o nosso cérebro fica também incoerente. E porquê? Porque o coração, e isto foi autodescoberto ainda no final do século passado, o coração tem células inteligentes, como o nosso cérebro. E entre muitas das características destas células, que nós podemos chamar, vamos dizer, neurónios, na realidade não são neurónios, são neuritos, mas têm características muito idênticas. Aquilo que acontece é que, entre outras características, estas células inteligentes têm memória de curto e de longo prazo e elas comunicam entre si. E quando o coração foi reclassificado como um órgão que faz muito mais do que simplesmente bombear sangue, entre várias descobertas, descobriram que o coração envia muito mais sinais para o cérebro do que o cérebro envia para o coração. E isto foi algo que a HeartMath efetivamente descobriu. E o que é que isto significa? Quando o coração está incoerente, os sinais que são enviados para o cérebro são incoerentes e então o cérebro fica incoerente. O que é que acontece tipicamente ao nível do cérebro? E agora estamos a falar no fundo do impacto ao nível do ponto 2. Quando a reação de stress é ativada, há uma parte do cérebro que fica hiperativa, que é a amígdala, que é a nossa parte instintiva. E quando isso acontece, porquê? Porque nós obviamente temos que assegurar a sobrevivência. E quando a amígdala, na realidade são duas, quando a amígdala é ativada, a parte do cérebro que nos distingue dos outros animais e que no fundo está associada à nossa parte cognitiva, o córtex, fica inibido. E quando isto acontece, o que é que isto significa? Entre várias coisas, a nossa percepção fica afetada. Aquilo que nós estamos a ver é influenciado por esta, vamos assim dizer, diferente atividade da amígdala e a inibição do funcionamento do córtex. E isto faz o quê? Como não conseguimos ver as coisas com clareza, nós tendemos a criar os piores cenários possíveis na nossa cabeça. Ou seja, isto significa que ficamos pessimistas, porque lá está, nós não conseguimos vislumbrar soluções quando estamos em stress. E eu gostava de abrir aqui um parênteses que é importante, que é, quando eu falo aqui destes impactos do stress, eu estou a falar daquilo que é o stress, entre aspas, negativo, ok? Porque quando nós sentimos um determinado nível de pressão, que é uma pressão que nos leva a agir, isso não tem necessariamente este impacto negativo. Por isso, quando eu falo aqui destes impactos do stress, é tipicamente quando nós sentimos que perdemos o controle de uma situação, ok? É o chamado stress negativo. E por isso... Hoje é físico, não é? Porque depois a pessoa sente nesses pensamentos negativos, depois ainda aumenta o stress e anda ali... Claro! Exatamente. É isso mesmo que acontece, porque o cérebro não está a funcionar bem, ficamos pessimistas, não conseguimos ver soluções, isso depois tem um impacto em outras vertentes. E agora podemos passar, por exemplo,
para o ponto número 3 que eu referi, que tem a ver com a nossa performance, com o nosso desempenho. Porque, obviamente, se o nosso cérebro está incoerente, isso tem um impacto direto na nossa performance mental, mas mais do que isso, a nossa performance física também é influenciada e também fica inibida quando nós estamos em stress. E por isso, tipicamente nós tendemos a cometer mais erros e, por exemplo, a nossa memória e a nossa criatividade ficam comprometidas. Porque lá está, a parte cognitiva do cérebro está inibida. Eu costumo utilizar este termo, é como se o nosso córtex ficasse offline, ok? Está desligado. E porquê? Porque a outra parte, a amígdala, assume o controle. E agora vamos ver um bocadinho como é que isto se reflete no nosso dia-a-dia. Porque tipicamente aquilo que acontece, e agora passamos aqui ao ponto número 4 e que tem a ver com os nossos comportamentos e as nossas atitudes, se nós estamos sob o efeito daquilo que se chama, vamos só pensar aqui nestas 3 palavras, reação de luta, fuga ou congelamento. O que é que isto significa ao nível dos nossos comportamentos? Nós tendemos a comportar-nos ou de forma mais agressiva ou de forma defensiva, justificando-nos sempre, ou podemos inclusivamente esconder-nos ou isolar-nos. E obviamente que isto também tem repercussões. E em termos de atitudes e comportamentos, isto pode levar as pessoas, por exemplo, a gritar, a atacar, a explodir, a intimidar os outros, ou a um outro nível, nós podemos, no fundo, preocupar-nos mais, podemos inclusivamente ficar obcecados com os nossos problemas, ou podemos inclusivamente, porque lá está, este é o terceiro ponto ao nível desta reação, podemos afastar-nos. E por isso é importante perceber que a forma como agimos no nosso dia-a-dia, e às vezes nós não temos consciência de que estamos sobre este efeito, isto tem um impacto muito grande no corpo, no cérebro, nos relacionamentos, na performance, e então é importante nós termos esta consciência para podermos então fazer algo. Porque então vamos pensar se os nossos comportamentos podem ser mais defensivos, mais agressivos, se nos preocupamos mais, isto depois vai influenciar os nossos relacionamentos também, não é? Por isso, como é que isto influencia os nossos relacionamentos? Tem um impacto nas várias vertentes, ou seja, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida social, afetando, no fundo, o nosso sentimento de ligação aos outros, porque estamos em sobrevivência, se percepcionamos, por exemplo, as coisas como sendo uma ameaça, nós obviamente que temos que estar atentos a tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, não posso confiar, enfim. Isto tem um impacto muito, muito importante ao nível dos nossos relacionamentos. Mas não só, por exemplo, relativamente à ligação, isto influencia também o nosso sentimento de pertença e, em termos gerais, vamos assim dizer, isto tem um impacto muito grande ao nível do nosso bem-estar e da nossa felicidade, porque lá está, o ser humano precisa de contacto, precisa de relacionamento, precisa de sentir que há esta ligação. E por isso, agora que eu partilhei estas informações todas, eu acredito que seja mais fácil para todos vermos o impacto que o stress tem em nós mesmos, no nosso trabalho, porque obviamente isto reflete-se nas várias vertentes, na nossa família e na nossa vida. E agora sim, eu posso então partilhar contigo. Então qual é a solução? Agora tendo sabendo o que é que efetivamente acontece quando nós estamos em stress, qual é a solução? E há um ponto-chave, que é um ponto muitíssimo importante e que passa por termos consciência, ou seja, não só o termos consciência, porque agora já partilhei convosco, daquilo que pode acontecer quando nós estamos em stress, mas vermos como é que isso se reflete em nós próprios, porque é diferente. Nós tendemos a ter reações diferentes e mesmo em momentos diferentes nós podemos reagir também de forma diferente. Mas o ponto de partida é termos mais consciência. Consciência de nós próprios, consciência daquilo que estamos a sentir, consciência daquilo que está a acontecer na nossa vida e, como eu referi há pouco, estarmos conscientes se efetivamente estamos em stress ou não. Porquê?
Por exemplo, se nós pensarmos ao nível de ambiente de trabalho em alguns locais, o nível de pressão é tão grande e tão consistente que a pessoa já pode nem ter consciência que está em stress, porque passou a ser normal, porque a pressão é tão elevada. É o default, exatamente, e por isso é importante nós, em primeiro lugar, estarmos mais atentos e mais conscientes àquilo que está a acontecer connosco. E então, como é que as ferramentas da HeartMath podem ajudar as pessoas que têm essa consciência, que estão a sentir stress, que estão a sentir ansiedade e que querem fazer algo em relação a isso? Em primeiro lugar, e tal como nós falámos no princípio da sessão, o trabalho, o método que a HeartMath desenvolveu tem como base, como fundação, a investigação que eles têm feito. O HeartMath Institute, que é, no fundo, a parte da HeartMath, é uma organização sem fins lucrativos que se dedica à investigação. Eles têm feito um trabalho extraordinário de investigação sobre a ligação entre o cérebro, entre o coração e o cérebro, e sobre o impacto, sobre a forma como o coração e a forma como o coração funciona influencia a nossa saúde, a nossa percepção, a nossa intuição. E estas ferramentas, lá está, com uma base científica, e eu acho que estas são vantagens importantes. Uma delas é que as ferramentas são simples, outra é que são fáceis de aprender. E, para mim, este foi o ponto-chave que eu já referi quando falei daquilo que aconteceu após a minha primeira formação da HeartMath. É que elas podem ser utilizadas no momento, de olhos abertos, em situações de stress, em tempo real. E eu acho que isso é algo que faz a diferença. Inclusivamente, podemos usá-las em movimento. E, paralelamente, lá está, eles desenvolveram também sensores, tecnologia que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia, que nos ajuda a ter uma maior consciência do nosso estado emocional e, no fundo, do impacto que a prática das técnicas tem. E estas ferramentas, efetivamente, podem ajudar-nos a desenvolver a nossa capacidade de autorregulação, ou seja, a capacidade de reconhecermos aquilo que estamos a sentir num determinado momento e quase como se estivéssemos a sintonizar uma estação de rádio, se nós reconhecermos que aquilo que estamos a ouvir não é agradável, por exemplo, se pensarmos que stress é o equivalente a estarmos a ouvir uns sons horríveis ou uma música da qual não gostamos absolutamente nada, nós desenvolvermos a nossa capacidade de nos autorregularmos e sintonizarmos. Por um lado, podemos inclusivamente só desenvolver a capacidade como se estivéssemos a reduzir o som ou a intensidade de uma determinada emoção, que pode ser o stress como um todo, ou pode ser a ansiedade ou o medo. No fundo, o primeiro ponto de partida é exatamente nós conseguirmos reduzir a intensidade dessas emoções desagradáveis e, com a prática, nós conseguirmos, no fundo, sintonizar algo mais agradável, emoções que são mais agradáveis. E estas técnicas, o objetivo é criar então, ajudar-nos a criar deliberadamente este estado de coerência, do qual, no fundo, estamos aqui, qual é o foco da nossa sessão. Por isso, estas técnicas ajudam-nos a criar este estado de coerência que, como, Patrícia? Não, ia só dizer, como é que seria o mundo se todas as pessoas tivessem não só o sexo, mas a intenção e querer usar estas técnicas, o mundo seria um sítio completamente diferente. E ainda bem que referes isso, Patrícia, porque eu gostava de abrir aqui um parênteses relativamente a algo que tenho observado com os meus clientes. E muitos clientes, quando começam a trabalhar comigo, têm esta ideia de que, ao praticarem as técnicas e ao fazerem outras práticas, que vão deixar de sentir totalmente stress e emoções e sentimentos negativos. E isso não é possível, porque nós somos humanos. Nós experienciarmos um leque de emoções e de sentimentos. A questão é, quando nós, e tendo este conhecimento do impacto que estas emoções têm em nós podermos
observar e conscientemente, se quisermos, tomarmos a decisão de nos autorregular e sentirmos algo diferente. Porque este método, as técnicas da HeartMath não têm de todo como objetivo ou suprimir ou reprimir emoções. Não, não é nada disso. É, sabendo o impacto que as emoções e os sentimentos têm em nós, nós conscientemente decidirmos o que queremos experienciar e, se sentirmos que queremos sentir algo diferente, termos a capacidade, desenvolvermos essa capacidade de autorregulação. E no fundo isto leva-nos então para este conceito de coerência. A coerência é um conceito que está ligado à psicofisiologia. O que é que isto significa? Tem a ver com a nossa parte psicológica, ou seja, com a mente e com as emoções, e tem também uma componente física, fisiológica. E a coerência, eu gosto sempre de dar alguns exemplos daquilo que é considerado coerência e que nós podemos ver na natureza. Por exemplo, eu não sei se alguma vez já viste, eu vi isto em Brighton e foi assim uma experiência maravilhosa, quando nós vemos os bandos de pássaros que estão todos a voar de uma forma muitíssimo sincronizada, harmoniosa, e há ali uma ordem, há uma harmonia, há uma sintonia. E na realidade aquilo que está a acontecer é que não há nenhum pássaro, entre aspas, a liderar. Estão todos a liderar em simultâneo. E por isso nós na natureza temos vários exemplos daquilo que é chamada a coerência, a ordem, a harmonia. Por exemplo, também podemos pensar nos carduns de peixes, quando eles estão a nadar todos de uma forma maravilhosa, com uma fluidez enorme. Isso também é coerência. E como é que isso se reflete no nosso corpo e em nós? Porque não é só no nosso corpo, como eu já referi. No fundo, a coerência, este estado psicofisiológico, é um estado ótimo de funcionamento no qual o nosso coração, a nossa mente e as nossas emoções estão a funcionar em sincronia e em equilíbrio. E no fundo, como é que isto se reflete fisiologicamente? Os sistemas dos quais eu já falei, nomeadamente o sistema hormonal e o sistema nervoso, mas também o sistema imunitário, estão a funcionar num estado de coordenação energética, ou seja, agora não me está a ocorrer o nome, a tradução para português, mas no fundo em inglês é o termo de entrainment. Há ali uma sincronização entre várias partes e no fundo é isso que acontece em nós quando nós estamos neste dito chamado de coerência. No fundo, eu gosto de associar, porque é mais fácil nós retermos estas palavras, eu associo coerência a um estado de ordem, a um estado de harmonia, a um estado de flow, em que as coisas, nós estamos bem internamente e é como se tudo fluísse de uma forma mais fácil na nossa vida. Pronto, e o que a HeartMath descobriu? Desculpa, não te importas de repetir porque eu não consegui ouvir bem? Vou dizer porque a maior parte do tempo na nossa vida as pessoas estão sempre como se fosse a remar contra a maré e a fazer um esforço e não chegam a lado nenhum por estar sempre nessa luta. Sim, isso pode acontecer, lá está. E pode acontecer inconscientemente, a pessoa não tem consciência que está assim porque está em stress e pode não ter, no fundo, pode não reconhecer os sinais de que está nesse estado. E por isso, eu desde que pratico estas técnicas e que aprendi isto, de alguma maneira eu também desenvolvi a minha compaixão, porque não só pela prática das técnicas em si, mas no fundo do reconhecer que às vezes as pessoas estão em stress, elas podem ter atitudes mais agressivas, mais defensivas. E se eu pensar como é que eu era há uns anos atrás, há muitos anos atrás, lá está, era muito mais nervosa e por isso possivelmente também tinha determinadas atitudes mais defensivas que agora com as ferramentas que tenho acredito que seria diferente. Mas no fundo, isto, ao termos esta consciência e no nosso dia-a-dia, nós conseguimos se calhar mais facilmente reconhecer quando uma pessoa está a ter uma atitude, porque ela se calhar não está a ver as coisas bem. Ela não tem consciência de que está em stress e a percepção dela está afetada. E por isso, ao termos este conhecimento, isso de alguma maneira, eu vou utilizar aqui esta palavra e vou pôr em aspas, dá-nos também um sentido de maior responsabilidade. Não só em relação a nós próprios, mas também de reconhecermos, esta pessoa está em stress, eu posso escolher como é que vou reagir, não é? E obviamente que nós conseguimos ter esta postura
vamos assim dizer, mais tolerante também através destas práticas. Mas então, avançando um bocadinho relativamente ao que é efetivamente o estado de coerência e aquilo que a HeartMath descobriu. A HeartMath descobriu que este dito estado de coerência está tipicamente associado a emoções e sentimentos positivos ou agradáveis, como apreço, a gratidão, o carinho, a tranquilidade, o amor, mas também a alegria, o entusiasmo, a paixão, muitas emoções, aquilo que nós chamamos de emoções positivas. No caso da HeartMath, nós utilizamos também o termo de renovador. E eu já vou explicar um bocadinho melhor o que é que isto significa. E a HeartMath desenvolveu ferramentas e técnicas que nos permitem criar este dito estado de equilíbrio e de harmonia, estado de coerência, deliberadamente. Para, no fundo, nós conseguirmos termos a capacidade de passarmos do stress para a coerência. E o que estas técnicas nos permitem é, no fundo, é aumentar a nossa flexibilidade emocional, porque lá está, nós conseguimos autorregular-nos, passar de umas emoções para as outras, flexibilidade mental, porque obviamente se nós nos autorregulamos, se passamos a criar um maior equilíbrio, isso vai ter um impacto mental. Mas eu também já vou explicar mais em detalhe, à semelhança daquilo que eu falei relativamente ao stress, vamos então ver quais são os benefícios da coerência, como é que isto se reflete. Por exemplo, no ponto número 1 que eu referi há pouco, no nosso corpo, o estado de coerência, falando daqueles dois sistemas tão importantes que eu referi, o estado de coerência tem um impacto então no nosso sistema nervoso autónomo, mais uma vez relembrando que ele é responsável por 90%, cerca de 90% dos processos automáticos do corpo, e tem também um impacto ao nível do sistema hormonal. E tipicamente quando nós estamos no estado de coerência, os dois ramos do sistema nervoso, o ramo simpático e o parasimpático, eles estão a funcionar num estado de maior harmonia e de maior equilíbrio. Fazendo com que tipicamente, em especial quando nós tendemos a ativar a reação de luta ou de fuga, em que tipicamente ativamos mais o ramo do sistema nervoso que é o simpático, que é o acelerador, acelera os processos internos do corpo, lá está, quando o coração fica mais acelerado, a respiração fica mais acelerada, e por isso, quando nós estamos no estado de coerência, há um maior equilíbrio entre esse ramo do sistema nervoso e o outro ramo que é o parasimpático, que nós podemos ver como sendo um travão. E tipicamente aquilo que acontece é que há uma maior ativação deste parasimpático. E o parasimpático, entre outras coisas, leva o corpo a relaxar, a rejuvenescer-se e a regenerar-se de uma forma mais eficaz. E só por aqui já vemos, no fundo, um dos impactos importantíssimos que o estado de coerência tem no nosso corpo. Só que vamos então explorar um bocadinho mais. Então, e ao nível do sistema hormonal? Tipicamente, tal como eu referi, todas as emoções provocam a libertação de uma cascata de substâncias neuroquímicas, cerca de 1400, mas uma delas, à semelhança daquilo que eu referi no caso do stress, que o corpo liberta mais cortisol, e gostava também de abrir aqui um parênteses importante, que eu gosto sempre de destacar isto, é que o cortisol não é uma coisa má. Nós precisamos de cortisol. É uma substância da qual nós necessitamos. A questão lá está, é quando o corpo liberta mais cortisol do que o necessário e liberta cortisol durante períodos de tempo prolongados. Mas voltando então aqui ao estado de coerência, que é este o foco de agora, à semelhança daquilo que acontece quando nós sentimos stress, há uma substância, há uma hormona que é libertada quando nós estamos no estado de coerência. E essa substância chama-se DHEA, só que neste caso ela ajuda a metabolizar os níveis de cortisol em excesso e por isso, quando o corpo liberta DHEA, o cortisol fica a um nível mais equilibrado e mais estável e mais benéfico. E esta substância, entre outros nomes, ela é considerada e é chamada por vezes da hormona da vitalidade, a hormona do rejuvenescimento, e por isso é uma substância que tem impactos muitíssimo positivos em nós. Enquanto que o cortisol nos desgasta, neste caso a substância DHEA ajuda-nos a renovar, o que significa que enquanto que o cortisol, como eu referi há pouco, tem um efeito catabólico, ou seja, destrói substâncias para nos dar energia, no caso da substância DHEA,
ela tem um efeito anabólico, ela reconstrói. No fundo, nós ficamos com mais energia fisiologicamente para lidarmos com o nosso dia a dia, mais energia para fazermos as coisas de que gostamos. E como temos mais energia, tipicamente nós ficamos mais resilientes. E isto nos dias de hoje é algo muitíssimo importante. Claro, isso terá também a nível da saúde, não é? Porque o stress, tanto e o cortisol, a longo prazo Sim. também tem doenças e autoimunidade, e também nesse aspecto Sim. é importante. Sem dúvida, Patrícia, isso é um ponto muitíssimo importante e obrigada por referires, porque sem dúvida que é importante nós termos isso em conta. E ao nível do corpo, e no fundo este aqui é um dos elementos-chave, é que a HeartMath descobriu que quando nós estamos neste dito estado de coerência, de ordem, de harmonia, o nosso ritmo cardíaco está então harmonioso, está em ordem, está coerente. E quando isso acontece, como o coração está em constante comunicação com o cérebro, os sinais que o coração envia para o cérebro são sinais coerentes. Então, neste caso, aquilo que acontece, e agora passamos ao ponto 2, o que é que acontece então no nosso cérebro quando nós estamos no estado de coerência? Neste caso, há mais atividade no córtex e por isso as nossas capacidades cognitivas estão melhoradas, ou seja, a nossa percepção é influenciada, ou seja, conseguimos ver as coisas com mais clareza, conseguimos, no fundo, utilizando esta expressão em inglês, ver a big picture, não é? O panorama global das coisas, o que tendencialmente nos permite procurar e arranjar soluções para os problemas com uma maior facilidade, certo? E depois como é que isto se reflete ao nível da nossa performance? Naturalmente, se o córtex está a funcionar melhor, isto tem um impacto direto na performance, ao nível da memória, na capacidade de tomar decisões, na nossa comunicação, na nossa criatividade e lá está, na capacidade de arranjarmos soluções, às vezes até aquilo que nós chamamos out of the box, não é? Conseguimos arranjar soluções que não tínhamos pensado antes. Porquê? Porque efetivamente o nosso cérebro está a funcionar de forma mais otimizada. Então, agora que já vimos como é que o nosso corpo está, como é que o nosso cérebro está e como é que a nossa performance é influenciada, como é que isto se reflete ao nível dos nossos comportamentos, que é o ponto 4. Tendencialmente, se a reação de luta ou de fuga é desligada, se nós estamos num estado de maior harmonia, se estamos a sentir emoções positivas, renovadoras, nós, obviamente que os nossos comportamentos são também mais harmoniosos, mais coerentes. Tipicamente nós estamos mais receptivos, mais motivados, cuidamos mais facilmente dos outros de uma forma positiva, somos mais carinhosos, conseguimos mais facilmente reconhecer aquilo de que apreciamos nos outros, somos mais apreciativos e tendencialmente isto tem um impacto ao nível das relações, somos mais colaborativos e por isso, isto depois já vimos então que se reflete nos nossos relacionamentos, não é? Os relacionamentos pessoais e profissionais ficam melhores, porque nós estamos num estado melhor e isso reflete-se nas nossas atitudes e comportamentos. Também estamos mais... Ou seja, as pessoas vão de reagir mais calmas connosco, seja a nível profissional, seja a nível... Sem dúvida. Pois, Sem dúvida. Estamos menos reativos porque a reação do luta ou de fuga está desligada e por isso somos mais tolerantes e isso obviamente tem um impacto relativamente à forma como nos sentimos nos nossos ambientes, ou seja, aqui neste caso aquilo que acontece é que há um maior sentimento de ligação às outras pessoas, porque não precisamos de, lá está, estar em alerta, ou seja, estamos mais receptivos, estamos conectados ao nosso coração e isso obviamente que nos faz também sentir mais ligados aos outros, porque as nossas defesas estão, vamos assim dizer, num nível normal e saudável. E por isso, a pergunta que eu faço agora é, conseguem ver qual é o impacto que a coerência tem em vocês próprios, no vosso trabalho, temos aqui nos vossos relacionamentos e família? Muito bem!
no fundo, o impacto que a coerência tem, que bom, que maravilha, o impacto que a coerência tem na nossa vida como um todo, nas nossas várias áreas. E, no fundo, eu até gostaria de ir um bocadinho mais longe, que é este método, estas ferramentas, permitem-nos desenvolver esta capacidade de autorregulação, mas não só. O que é que eu quero dizer com isto? Existe em especial uma ferramenta que nos permite não só, obviamente, ganhar perspectiva, melhorar a criatividade, as competências, ou seja, há várias ferramentas que nos permitem utilizar o estado de coerência para melhorar diferentes áreas, ou seja, uma delas é, por exemplo, a capacidade de arranjar soluções, a nossa criatividade, que no fundo nos permite ganhar também perspectiva. Existe uma outra ferramenta que nos permite melhorar a qualidade da nossa comunicação, não só em termos daquilo que expressamos, como em termos daquilo que, no fundo, vamos assim dizer, recebemos na comunicação com os outros, na nossa capacidade de tomar decisões e de arranjar soluções para os problemas. Mas se nós praticarmos em paralelo, ou seja, para além destas técnicas que têm diferentes aplicações, existe uma técnica que nos permite fazer aquilo que se chama de repadronização. E o que é que isto significa? Ao praticarmos esta técnica regularmente, e quando eu digo regularmente, eu não estou a falar aqui de muitíssimo tempo, estou a falar de uns poucos minutos por dia. Se nós praticarmos esta técnica com regularidade, todos os dias, com o tempo, nós podemos criar mudanças sustentadas. Ou seja, no fundo, aquilo que acontece é, ao ativarmos e mantermos o estado de coerência, é como se nós estivéssemos a treinar o nosso sistema nervoso para um novo estado normal ou um novo estado habitual ou familiar. E o que é que isto significa? Com a prática regular, ao criarmos o estado de coerência e ao mantermos o estado de coerência durante cada vez mais tempo, o sistema nervoso começa a reconhecer que este estado mais equilibrado, este estado ótimo, mais resiliente e familiar, é o natural. Então, o que é que isto significa? Este estado começa a tornar-se cada vez mais automático. Porquê? Lá está o sistema nervoso, como é responsável por cerca de 90% dos processos automáticos do corpo. Quanto mais tempo nós passamos no estado de coerência, mais ele começa a reconhecer, isto agora é o meu novo normal, é o meu novo padrão. É quase como se pensarmos num aparelho de ar-condicionado, em que nós tipicamente temos ali uma temperatura definida, mas, por exemplo, se pensarmos que temos o nosso ar-condicionado que está definido para estar a 10 graus. Mas 10 graus pode não ser necessariamente a temperatura mais agradável. O mesmo pode acontecer connosco, que é, nós podemos não ter consciência que o nosso funcionamento, o estado como o nosso sistema nervoso está a funcionar, pode não ser o mais agradável e pode não ser o mais simpático. Então, o que esta técnica nos permite fazer é ir, no fundo, ao programar o nosso ar-condicionado para uma temperatura mais agradável. E, no fundo, com a prática regular, é possível nós, no fundo, programarmos a nossa máquina para que comece a reconhecer, ok, e volta, no fundo, tal como um ar-condicionado. Quando a temperatura exterior é mais alta, o ar-condicionado ativa os seus mecanismos para chegar àquele estado que é aquele que nós queremos, o estado de maior equilíbrio. E, no fundo, o que estas técnicas nos permitem, esta técnica em concreto, é exatamente ajudar-nos a repadronizar. E o que é que isto significa? Isto tem um impacto profundo ao nível do sistema nervoso, o que nos ajuda, por exemplo, a tornar-nos mais calmos, mais confiantes, mais felizes, porque efetivamente nós estamos com regularidade a criar emoções que são mais agradáveis e que estão associadas a este dito estado de coerência. Um estado de paz, calculo. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de... Um estado de paz, essas emoções todas vão estar num estado mais de paz, que é muito que as pessoas... Exatamente. E ainda bem que referiste essa palavra, esse sentimento de paz, porque é efetivamente algo que os clientes geralmente, ou seja,
quando aprendem e praticam a técnica, eu vou dizer que a maior referência que eles fazem é que eles sentem essa maior paz, essa maior serenidade, uma maior leveza. Eu estou-me a lembrar em concreto de uma cliente que eu acompanhei e que fez fez sessões comigo ao longo de 4 semanas, e ela era uma pessoa muitíssimo ansiosa e, no fundo, ela passou efetivamente deste estado de maior ansiedade para uma maior calma, uma maior tranquilidade e uma maior paz. E passou, por exemplo, porque ela, lá está, sendo ansiosa, preocupava-se muito mais com as questões, não só na vida profissional dela, como na vida pessoal, e ela passou então de um estado de preocupação para um estado de maior confiança. Então, lá está, quais são as conclusões que nós podemos tirar daqui? Ao praticarmos este estado, ao criarmos este estado de coerência cardíaca deliberadamente, nós, por um lado, podemos dizer que passamos a viver mais de coração, não é? Porque estamos efetivamente ligados ao coração cada vez que praticamos. Podemos sentir tipicamente mais emoções positivas e renovadoras, lá está, porque já vimos o que é que o termo renovador significa, não é? Quando estamos a sentir as emoções positivas, estamos a recarregar a nossa bateria interna e estamos a regenerar-nos. Emoções como, lá está, e tu referiste muito bem, a paz, a confiança, a gratidão, o entusiasmo, a paixão, a alegria e muitas outras emoções positivas. E por isso, isto tem um impacto, a coerência cardíaca tem um impacto positivo. Número 1, já vimos, no corpo. Número 2, no cérebro. Número 3, na nossa performance, e que já vimos que ao nível do corpo tem também um impacto nos níveis de energia, na nossa resiliência. Número 4, tem um impacto ao nível dos nossos comportamentos e atitudes, o que se reflete no ponto número 5, que são os nossos relacionamentos. E por isso, ao praticarmos a coerência cardíaca, isto permite-nos navegar mais facilmente na nossa vida, não é? E conseguir lidar com os desafios com uma capacidade diferente, como tu referiste há pouco, não é? Que às vezes as pessoas não se apercebem e estão naquela agitação. Quando nós estamos no estado de coerência, nós conseguimos mais facilmente então navegar e lidar com os desafios. Eles podem vir e obviamente nós não temos controlo relativamente às situações que podem surgir na nossa vida, mas o que podemos fazer é criarmos este estado de coerência regularmente para termos a nossa bateria interna o mais recarregado possível e durante o máximo de tempo possível, para que, se vier algum desafio, há alguns que nós até sabemos de antemão que vão acontecer, mas há outros que podem surgir e que nós não estamos a contar com eles, mas nós no fundo termos energia para lidar com esses desafios, termos a capacidade de nos autorregular quando eles acontecem e, no fundo, voltarmos a este estado de equilíbrio e de harmonia mais facilmente quando quisermos, não só para tapar as fugas de energia, mas, no fundo, para vivermos a nossa vida de uma forma mais feliz e sentirmos-nos mais realizados. E depois ter essa diferente e mais positiva sobre a vida também vai ter um impacto das nossas expectativas que irão-se também projetar depois na nossa realidade e no que acontece, que é também acho que um fator bastante importante, não achas? É verdade, é verdade. E então, o que é que eu gostaria de proporcionar? Eu gostava de convidar todas as pessoas que estão a participar a praticar uma técnica que permite, lá está, a criar este estado de coerência deliberadamente. A técnica, como o próprio nome indica, chama-se técnica de coerência rápida, ou seja, é uma técnica que nós podemos usar de olhos abertos no momento, em situações desafiantes. O que é que acontece? E o que é importante eu aqui dizer é que, obviamente, que quanto mais nós praticarmos esta técnica em momentos, vou pôr entre aspas, que não precisamos, ou seja, praticar regularmente no nosso dia, por exemplo, uns minutos de manhã, uns minutos a meio do dia e uns minutos ao final do dia, maior a nossa capacidade de a utilizar em situações desafiantes. E por isso, tal como muitas outras competências, esta competência, esta capacidade de nos autorregularmos é algo que nós vamos desenvolver.
Eu costumo utilizar esta metáfora do halterofilismo, que é, se uma pessoa quiser levantar pesos muito pesados, muito grandes, a pessoa não vai começar a praticar logo com esses pesos. Começa a levantar pesos mais pequeninos, até sentir que já desenvolveu os seus músculos para conseguir suportar com esse nível de peso, e depois, quando se sente confortável, vai começar a trabalhar com pesos maiores, gradualmente, até conseguir efetivamente levantar aqueles pesos bem maiores. E eu gosto de utilizar esta metáfora porque se passa o mesmo relativamente à nossa capacidade de gestão emocional. Nós, quanto mais praticarmos regularmente, vamos conseguir desenvolver a nossa capacidade para lidar com desafios emocionais, primeiro os menores, vamos assim dizer, e à medida que a nossa prática se vai tornando mais consistente e mais regular, nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de lidar com pesos emocionais maiores. E por isso o convite é naturalmente que pratiquem esta técnica regularmente, várias vezes ao dia, para criar a tal prática regular, e sempre que se aperceberem que estão a sentir uma emoção desagradável e que vos tirou do estado de coerência, ok? E por isso é a técnica de coerência rápida. Tipicamente, eu convido as pessoas a praticarem com os olhos abertos, porque quanto mais praticarmos com os olhos abertos, mais fácil é utilizarmos a técnica em situações desafiantes. No entanto, se quiserem, para terem, no fundo, uma experiência mais profunda, se quiserem, quando eu disser, porque eu ainda vou explicar os passos da técnica primeiro, se quiserem podem fechar os olhos. Outro ponto é que pode ser útil para vocês colocarem uma mão sobre o peito, porque um dos pontos-chave desta técnica é focarmos a nossa atenção no coração, ok? Por isso, para quem quiser, pode colocar uma mão sobre o peito. Algumas recomendações também que têm, obviamente, um impacto positivo na nossa experiência da prática da técnica têm a ver com a postura. Porque, por exemplo, se eu estiver toda inclinada para a frente, os meus pulmões não se conseguem expandir. E por isso, convido as pessoas a colocarem as costas direitas, mas uma postura confortável. Porquê? Se nós não estivermos confortáveis, acham que estão a sentir emoções desagradáveis ou agradáveis. Não estamos em coerência, não é? Por isso, vamos ser coerentes, vamos colocar-nos numa postura confortável para, obviamente, conseguirmos praticar a técnica e criar o estado de coerência mais facilmente, ok? E outro ponto importante é permitirmos que o nosso abdômen se expanda naturalmente com a inspiração e com a expiração, ok? Uma última recomendação. Como nós queremos que a nossa atenção durante a prática esteja na zona do coração, no centro do peito, é melhor se nós não cruzarmos braços e não cruzarmos pernas. Porquê? Porque assim torna-se mais fácil trazermos o foco da atenção ao centro do peito, está bem? E por isso, eu vou guiar-vos, coloquem-se confortáveis, se quiserem, fechem os olhos. Nós vamos praticar durante cerca de 3 minutos e quando estivermos a terminar, eu vou avisar e por isso procurem usufruir ao máximo da prática da técnica, está bem? Por isso, se quiserem, fechem os olhos. Foca a tua atenção no centro do peito, na área do coração. E imagina a tua respiração a fluir, entrando e saindo da área do teu coração, o peito. Respirando de forma um pouco mais lenta e mais profunda do que é habitual. Inspira em 5 tempos. Expira em 5 tempos. E agora procura sentir verdadeiramente um sentimento renovador, como gratidão ou carinho por alguém ou alguma coisa da tua vida. Podes, por exemplo, procurar reexperienciar o sentimento que tens por alguém especial, um lugar especial,
uma atividade que gostes, um animal de estimação ou algo mais simples, como a sensação do sol na tua pele ou a beleza da natureza. E vamos ficar a praticar durante alguns instantes. Ok. Se estão a praticar com os olhos fechados, convido-vos agora a abrir os olhos e a verem como é possível praticar com os olhos abertos, mesmo sem a mão no centro do peito. E agora gostava de vos convidar a escrever nos comentários a palavra que representa a emoção ou o sentimento que estão a experienciar agora. Vou escrever também. Que bom! Calma, que bom, gratidão. Eu também sinto uma enorme gratidão de estar aqui convosco hoje. Felicidade, serenidade, serenidade, plenitude, alegria, que maravilha, que bom, paz, gratidão. Fico muito, muito feliz por todos vós sentirem estas emoções maravilhosas. Que bom, grata também.
Oh, que bom Hum, ler os vossos comentários, enche-me o coração. Que maravilha! que bom, já, já estou Muito bem. todo dia, Espero então. dia. Que bom, fico muito feliz. Que bom. Muito bem, Patrícia. Bárbara, então, e no dia a dia, existem algumas dicas, alguma coisa que possa ajudar as pessoas a implementar isto de uma forma mais fácil? Sim, então, uma primeira coisa que eu posso partilhar com todos é que, se quiserem, eu e um colega meu temos um grupo que se chama We at Heart Lisbon. É um grupo que faz parte de vários, da iniciativa que se chama We at Heart. E no fundo aquilo que nós fazemos é nós, uma vez por mês, na última quarta-feira de cada mês, às 8h15 da noite de Lisboa, Mira, nós fazemos a prática de técnicas da HeartMath em conjunto, com esta intenção de nos ligarmos ao nosso próprio coração, de nos ligarmos uns aos outros, às pessoas que estão a praticar no nosso grupo e de nos ligarmos também a pessoas do outro mundo, porque há vários grupos a praticar ao mesmo tempo em diferentes locais. E por isso, é uma meditação online, gratuita, via Zoom. Qualquer pessoa que queira participar é muito bem-vinda. Tal como eu referi, tipicamente na última quarta-feira de cada mês, exceto nos meses de agosto e no mês de dezembro. E por isso, se quiserem juntar-se a nós para fazer esta prática das técnicas de coerência cardíaca juntos, são todos muito bem-vindos. que bom. Outra dica, outra recomendação que eu posso dar tem a ver com um projeto maravilhoso que se chama Syntropy, Synthropy, e é um projeto que eu acho que tem assim tem uma intenção maravilhosa e eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Este projeto tem como intenção, por um lado, ajudar as pessoas a viver mais em equilíbrio e em mais coerência e viverem de uma forma mais agradável, ou seja, ajudar as pessoas a sentir um maior bem-estar. Eu já vou explicar como. E, simultaneamente, este projeto foi criado com a intenção de suportar e de apoiar artistas. O que é que isto significa? A Syntropy, o site deles é syntropystates.com, mas nós depois podemos inclusivamente partilhar outros links específicos que eu vou referir. Este projeto, eles oferecem vídeos, animações que combinam duas coisas, combinam efeitos visuais maravilhosos, animações visuais, ou seja, arte visual, com música que é composta por diferentes músicos de várias partes do mundo. E, no fundo, este projeto surgiu com esta intenção de, por um lado, apoiar artistas de várias áreas, compositores, músicos, artistas de design gráfico, e o que eles desenvolvem, eles têm vários vídeos de animação e que nos permitem criar o estado de coerência mais facilmente. Eles têm vários tipos de vídeos e de animação que nos permitem, no fundo, regular o ritmo da respiração, ou seja, têm as animações com a intenção de ajudar pessoas que fazem um trabalho específico ao nível da respiração, que querem trabalhar ao nível do relaxamento, e os vídeos permitem inclusivamente regular o ritmo da respiração com a intenção de criar o estado de coerência. E por isso, vocês podem estar a questionar, então como é que isto está ligado ao estado de coerência? Tem a ver não só com essa opção de regular a duração da respiração, como ao olharmos, ao vermos a arte visual e ao ouvirmos música que é inspiradora, isso obviamente que nos faz sentir emoções renovadoras e positivas e criar o estado de coerência mais facilmente. Esta aplicação, e eu acho que isto é algo que vocês podem considerar muito vantajoso, eles têm um período experimental gratuito de 30 dias e por isso vocês
podem subscrever o serviço, porque para poderem experimentar têm que subscrever. Não há compromisso nenhum de permanecerem com a subscrição. Tem uma opção anual e uma opção mensal e por isso vocês têm 30 dias para experimentar estas animações fascinantes, muito bonitas. A música é em 8 dimensões e por isso a recomendação é que pratiquem no fundo, usando a app no telemóvel com os headphones para que, no fundo, consigam ter uma experiência mais positiva. E eu penso que eu estou atenta aqui ao tempo, tenho consciência que já a nossa sessão eventualmente está a ter um impacto nas pessoas e por isso eu acho que estas são as 2 recomendações principais e de uma forma geral, a minha última recomendação é que se permitam, que criem momentos para se conectarem convosco próprios, para se conectarem com o vosso coração e para, no fundo, sentirem o que está dentro de vós, porque o nosso coração, como eu já referi, ele é muito mais do que um órgão que bombeia sangue para o nosso corpo. Ele tem muito mais capacidades e eu costumo utilizar esta metáfora. O meu coração é simultaneamente a minha âncora e a minha bússola. E por isso, ao estarmos mais conectados ao nosso coração, lá está, nós conseguimos manter-nos mais estáveis, com uma fundação mais positiva e conseguimos navegar mais facilmente, porque ganhamos clareza, conseguimos ver as opções e, no fundo, navegar a nossa vida com mais tranquilidade, com mais paz, com mais ânimo, com mais esperança, com mais motivação, com mais inspiração. E por isso o meu convite é que se conectem a essa fonte maravilhosa que é o vosso coração. Temos aqui algumas pessoas, claro, a perguntar... E mais uma vez, Patrícia... Ok. Não, pode. Eu só dizer que temos aqui algumas pessoas a perguntar sobre o contato. Sim. Podem saber mais sobre, portanto, a aplicação e a meditação. Ok. Só vou dizer que muito bem. Links todos nas redes sociais. Aqui é muito difícil partilhar no Instagram, mas de qualquer forma vamos pôr o nome e também podem ir ao Instagram direto da Bárbara, mas como vamos publicar depois o Exatamente. vídeo no YouTube, lá vão ter todos os links, desde a aplicação ao grupo da meditação da Bárbara, aos contatos dela, se quiserem saber mais sobre ela, se quiserem entrar em contato, podem ir lá e lá vão encontrar toda essa informação. Bárbara, eu sei que já passamos bastante tempo. Tínhamos aqui algumas perguntas, eu não sei se muito rapidamente se tens tempo de responder. Para mim é tranquilo, é só para respeitar o tempo precioso, o teu e de todos os participantes, porque para mim é tranquilo. Se puder ser breve nas respostas, talvez também para as pessoas depois de cálculo também têm que continuar com as vidas delas. Muito bem. Mais relaxado, mas se calhar o Brasil ainda tem jantares para preparar. Muito bem. Então a Tânia no Telegram tinha perguntado, de certa forma eu acho que respondeste porque ela perguntou como praticar a coerência cardíaca quando uma pessoa está a receber palavras de deboche ou agressivas, por exemplo, quando estamos ao telefone ou pessoalmente a conversar com alguém. Ou seja, eu de uma certa forma já respondeste que pode ser aplicado a ti o aspecto do teu, quando tiveste essa experiência no teu local de trabalho, uma pessoa pode implementar isto numa situação em que está a lidar com... como é que se pode fazer? É uma ótima pergunta, porque lá está. O importante é nós conseguirmos pôr isto em prática. No fundo, os passos-chave desta técnica, da técnica de coerência rápida, tem a ver com, ponto número 1, foco no coração. Ponto número 2, respiração pelo coração. E o ponto número 3, um sentimento do coração. E por isso, eu costumo até inclusivamente desenhar um coração com estes 3 pontos. 1, foco. 2, respiração. 3, sentimento. Quando nós estamos numa situação destas, obviamente que aquilo que nós queremos fazer é criarmos o estado de coerência assim que nos apercebemos que estamos a sentir essas emoções, para que nós consigamos lidar com a situação mais facilmente. O que eu recomendo é o sentimento do coração, que escolham um sentimento que seja, vamos assim dizer, eu vou pôr entre aspas, limpo. O que é que eu quero dizer com isto?
algo que vocês consigam evocar e sentir no momento sem trazer outra carga emocional atrás. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. Uma das emoções ou sentimentos, uma das experiências que mais me faz sentir bem é o estar na praia. Mas se pensarmos, por exemplo, se eu, a última vez que estive na praia, se eu tiver tido uma experiência negativa, quando eu vou praticar a técnica de coerência rápida e quiser utilizar a praia como recurso, isso poderá trazer-me outros sentimentos e emoções que não são sentimentos e emoções que me ajudem a criar coerência. Por isso, a primeira recomendação é escolherem um recurso, eu vou pôr entre aspas, porque eu falei alguém que seja especial, um local especial, uma atividade, ou algo mais, um animal de estimação, ou algo mais simples, como sentir o calor do sol ou reconhecer a beleza da natureza. É sentirmos esse sentimento no momento. Eu vou partilhar convosco uma das formas, ou seja, é uma coisa um bocadinho pessoal, mas que eu vou partilhar. Por exemplo, numa reunião em concreto em que essa situação aconteceu, aquela que eu referi há pouco, o sentimento que me ajudou a voltar ao estado de coerência foi o sentimento de carinho e de amor que eu tenho pelas minhas sobrinhas. E por isso é algo muito puro e é algo muito forte, muito profundo, que naquele momento me ajudou a voltar ao estado de coerência. E por isso é possível, fixem estes 3 passos: foco no coração, respiração pelo coração e sentimento do coração. A respiração deve ser mais lenta e mais profunda, e escolham um sentimento que vos ajude mais facilmente no momento desafiante a criar, porque a chave, lembrem-se, a chave não é ter o pensamento daquele recurso, é sentir no momento presente esse sentimento ou essa emoção, ok? Fantástico, obrigada. Espero ter ajudado. Só isto já valeu o live, as pessoas saberem como realmente aplicar no momento. Fantástico, muito obrigada, Bárbara. Então temos aqui mais... É de coração. Quero me inscrever no tratamento de respiração com aquele homem, eu esqueci o nome dele. Tratamento de respiração, não sei se terá a falar do Dr. Joe. Tanto o António, se quiser adicionar outra vez aqui nas perguntas, portanto eu não percebi bem. Quero me inscrever no tratamento de respiração com aquele homem, eu esqueci o nome dele. A Bárbara, no início falaste do Dr. Joe, também falaste do Greg Braden, não sei a quem mais ele estará a referir. Não sei se entendeste melhor a pergunta. Entretanto, a gente pois não sei, se depois tivermos mais detalhes, eu terei muito gosto em partilhar, e inclusivamente ficam com os meus contactos e depois podem colocar-me as questões. Eu acho que o contacto mais fácil para partilhar aqui no vídeo é o meu site, que é barbarasantos.com, e por isso depois obviamente que têm os restantes contactos detalhados, mas o site no fundo depois mostra-vos os outros links, exceto da Syntropy, que isso efetivamente não está lá, ok? Porque não é um projeto meu. Gostava de abrir aqui este parênteses: Syntropy não é um projeto meu, mas é um projeto que me tocou no coração pela intenção que tem de ajudar as pessoas nas duas vertentes, ajudar os seus utilizadores e ajudar também artistas. Muito bom. Sim, portanto é fácil de lembrar, a barbarasantos.com é fácil de lembrar, e portanto ele... Juba, se lá estás a perguntar como se chama a técnica do Greg Braden, está a perguntar Hard Math, portanto, não sei, acho que o Greg Braden também usa a mesma técnica da Hard Math, penso que é isso. Usa. É isso. Ele usa mais do que a técnica de coerência rápida. A HeartMath tem várias ferramentas, aquela que praticamos é a técnica de coerência rápida, e ele usa também, ele é das poucas pessoas no mundo que tem, no fundo, permissão para partilhar as técnicas da HeartMath com audiências muito grandes, tal como o Dr. Joe Dispenza. Que bom. E a sentir a coerência, se pode ajudar alguém com cancro? Portanto, o sentir a coerência pode ajudar alguém com cancro. Penso que seria a coerência na própria pessoa a praticar as técnicas da coerência. É assim, esta pergunta é uma pergunta muitíssimo importante e que tem várias vertentes. Eu vou, se calhar, referir a primeira delas, e que tem a ver com o stress, que obviamente está associado a uma situação desafiante como esta, que
que nos faz sentir naturalmente emoções desgastantes. E por isso, a coerência cardíaca naturalmente ajuda-nos, nesses momentos, a criar uma maior harmonia e, no fundo, a conseguirmos gerir, vou dizer, mais facilmente os nossos níveis de energia para termos capacidade para lidar com um desafio desses. E por isso, este é o primeiro ponto, ou seja, durante um processo e durante uma condição física como essa, isso tem naturalmente um impacto emocional e tem um impacto mental, e por isso a prática da coerência cardíaca ajuda a lidar melhor, a navegar melhor com essa situação. E depois, paralelamente e de uma forma, vou dizer, global, nós sabemos que o estado de coerência cria um maior equilíbrio interno e, por isso, tendencialmente, a prática da coerência vai ter um contributo positivo em termos da capacidade do corpo de se regenerar, de relaxar, etc. E por isso, eu diria que o ponto base é, ao conseguirmos criar a coerência cardíaca, isso ajuda-nos no momento a lidar com a situação e de alguma maneira nós estamos a criar, a ajustar as nossas condições fisiológicas que têm um contributo em termos em termos do nosso estado de saúde, ok? Fantástico. Porque lá está, uma maior harmonia, o sistema nervoso autónomo está a funcionar de uma forma mais equilibrada, o sistema hormonal também, o sistema imunitário também, e por isso, no fundo, nós estamos a criar condições que são mais propícias para ajudar na situação. Fantástico, obrigada. Eu acho que é importante referir que as técnicas da HeartMath não foram desenvolvidas com uma intenção de cura, ok? Foram desenvolvidas com uma intenção de ajudar a gestão emocional, o stress, a desenvolver a resiliência, a aumentar a nossa criatividade. O que naturalmente tem um impacto no nosso bem-estar e na nossa saúde. No entanto, e isto é importante referir, que elas não têm como objetivo substituir nenhum acompanhamento médico, nem substituir o papel importante que os profissionais de saúde têm, ok? Ótimo. Então, temos aqui também, portanto, a Luísa está aqui para escrever o nome dos grupos, agora referidos, iremos fazer isso. E estou com desafios passando por stress, onde o maior desafio está sendo a insónia. Como podia mudar? Não sei se achas que portanto, esta prática também ajuda em problemas como a insónia. Ajuda. É assim, é uma ótima pergunta e que teríamos aqui muito para falar sobre ela. Eu vou lá estar a referir alguns pontos importantes. A insónia, entre várias coisas, pode surgir como resultado, por exemplo, da ansiedade, e obviamente o corpo, a mente está mais agitada, com preocupações, mas também pode surgir, por exemplo, como resultado do estado de stress propriamente dito. O que é que eu quero dizer com isto? No primeiro ponto, por exemplo, no caso da ansiedade e da preocupação, se nós estivermos em stress, lá está, a mente não está no seu estado de funcionamento ótimo, o cérebro não está a funcionar da forma otimizada e por isso nós podemos ter uma percepção das situações que poderá não ser real, porque se efetivamente aquela parte do cérebro mais instintiva, a amígdala, estiver ativa, a nossa percepção é influenciada e por isso a prática da coerência cardíaca pode ajudar, no fundo, a criar este estado de maior harmonia e de equilíbrio e a reduzir, no fundo, o nível de intensidade e de preocupação que tipicamente podem estar associado a uma situação em especial. Por outro lado, se pensarmos a um nível fisiológico, se, por exemplo, durante o dia nós estivermos sujeitos a situações de stress que desencadeiem a reação de luta ou de fuga, por exemplo, se nós tivermos uma interação à tarde com alguém que nos fez sentir stress,
se houver uma descarga da adrenalina e do cortisol, embora a adrenalina seja metabolizada rapidamente, o cortisol pode permanecer no nosso corpo durante horas. O que significa que quando nos deitamos à noite, podemos não associar uma coisa à outra, mas efetivamente o corpo ainda pode estar com níveis de cortisol elevados que naturalmente têm um impacto ao nível da qualidade do nosso sono. E por isso, a insónia é um tema que tem várias vertentes. A prática da coerência cardíaca ao longo do dia e especialmente à noite tem a tendência de ajudar o corpo, lá está, a entrar num estado de maior equilíbrio, o que tendencialmente faz com que o tal sistema nervoso parasimpático, que é o travão, fique a trabalhar de uma forma mais ativa, e isso faz com que tendencialmente haja uma maior facilidade em relaxar e fazer com que o corpo entre no estado de sono, ok? Mas lá está, o tema da insónia tem muitas vertentes. A recomendação que posso dar é, em primeiro lugar, fazer uma prática de coerência cardíaca uns minutos antes de dormir e depois, olhando para trás para o dia, ver que eventuais fatores de stress e de emoções, como ansiedade, preocupação, etc., possam estar a acontecer para que se possa atuar de forma consciente e coerente em relação a eles. Mas o ponto, a primeira recomendação será naturalmente praticar a coerência cardíaca antes de dormir, mas lá está, sabendo que há coisas que podem estar a influenciar o momento do sono, é importante depois também olhar para trás e ver que outros fatores podem estar a contribuir para a insónia, está bem? Mais uma dica Foi fantástica. uma ótima pergunta. Acho que este plano tem sido fantástico mesmo, muito prático, coisas que as pessoas podem aplicar no dia a dia e é uma coisa tão importante, como eu disse no início. Acho que se toda a gente fizesse isso, se todas as pessoas pelo mundo praticassem isso e não houvesse essa reação nos relacionamentos, a luta, trabalhos, tudo. É verdade, Como é que é verdade. o mundo, a nível político, tudo, toda a gente estaria mais calmo e em paz. Sim, sim, Então, nós ao fazermos isso já é estamos a verdade. contribuir. Então, foi Sem absolutamente dúvida, Patrícia. muito obrigada. Muito Obrigada também. teres aceito o convite. Foi um enorme prazer, tal como eu disse no início, poder estar aqui hoje, saber o trabalho que vocês fazem, aquilo que vocês partilham, os cursos maravilhosos que vocês oferecem, que oferecem conteúdos gratuitos em português e que depois a pessoa tem a possibilidade de fazer o curso mais profundo e com pessoas tão extraordinárias, com mentores tão extraordinários e que me têm ajudado tanto a mim. Para mim é assim um prazer, é uma alegria, sinto uma enorme gratidão por poder fazer parte e poder contribuir para que mais pessoas possam também sentir-se mais realizadas, mais serenas, mais confiantes e mais felizes. Por isso, obrigada, de coração. Obrigada, muito obrigada pelo teu contributo, porque tem sido absolutamente maravilhoso e as pessoas poderem aplicar isto é absolutamente maravilhoso. Obrigada. E vão ver então, a Bárbara já tem alguma informação no própria página aqui do Instagram, talvez seja a forma mais fácil de encontrar os contactos dela. E claro, o website também, barbarasantos.com, que também é fácil de lembrar, mas depois também todos a link para saberem mais sobre o grupo de meditação e também sobre a aplicação do Centro Peito. Nós vamos depois adicionar isso tudo no live quando fizermos upload no YouTube, ok? Mas tanto nós avisamos tudo aqui. Vamos aqui um pequeno snippet deste live aqui no Instagram, mas se quiserem voltar a ver o live ou quiserem partilhar com alguém da família, algum amigo que acham que possam beneficiar de aprender esta técnica, partilhem também, vai estar na íntegra no YouTube. E muito obrigada a todos, obrigada à Bárbara, claro, por aqui estar, mas obrigada a todos. Obrigada a todos. Que aqui tiveram a partilhar também a vossa energia e também contribuíram com os comentários, os comentários e as perguntas é uma parte integral, porque se não fossem essas perguntas não tínhamos expandido tanto. Então, muito obrigada. E boa noite para todos. Obrigada, boa noite a todos. Beijinho. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinho. Obrigada.